Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Durante muito tempo, a saúde mental no ambiente de trabalho foi tratada como algo secundário, quase invisível. Mas essa realidade está mudando. A partir de 2026, empresas passam a ser legalmente responsáveis também pelos riscos psicossociais, como sobrecarga, assédio, metas abusivas e ambientes que adoecem emocionalmente. Isso marca uma virada importante. A saúde mental deixa de ser uma escolha e passa a ser uma responsabilidade. Mas na prática, o que isso muda? É sobre isso que vamos falar hoje. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando mais um Tricotar, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e necessário. Vamos falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as convidadas que estão aqui comigo. Thaís Campreger, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Acho que esse é um programa que a gente tem bastante coisa para perguntar, né? Com certeza, vai esclarecer muito. Obrigada pela presença. Ela que fala de dinheiro, mas que eu acho que dinheiro também tem muito a ver com saúde mental. Thaís Sanusa, seja bem-vinda. Obrigada, eu tô cheia de dúvidas, na verdade, aqui. Sim. Quero entender mais sobre o tema, vai ser ótimo. Obrigada pela presença. Nossa estrategista digital, Tainara Moraes, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Obrigada, meninas. É um assunto que eu gosto bastante. Estou ansiosa. Ótimo. E vou convidar ela para vir para cá. Ela que é enfermeira e especialista em NR1, que a gente já vai saber com mais detalhes. Vem para cá, Gabriela Moreira, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Prazer ter você aqui, pode sentar. É um programa que eu acho muito importante a gente trazer para cá, porque é um tema que esse ano tá mais ainda necessário, né? Tá bem alta, né? É um tema que veio à tona, até porque a gente tem tempo, né? 26 de maio vai virar uma exigência essa nova readequação à NR1. Então, acho que por isso que tá tão fomentado o assunto assim. Antes da gente entrar no assunto, vou pedir para você contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória e por que hoje você está trabalhando nessa área. Claro, eu sou a Gabi, eu sou enfermeira, sou mãe do Bruninho, que é o meu, eu falo que é a melhor parte do meu currículo. Tem quantos anos? Tem 2 anos. Ai, é pequititinho. Ele é pequenininho. E eu trabalhei muitos anos na área da saúde, sempre dentro de UTI ou centro cirúrgico. Então, trabalhei bastante tempo com doença e tive um burnout ao longo da minha profissão. E isso me impossibilitou de trabalhar. Então, hoje eu vejo que é extremamente necessário. Estou voltando ao mercado de trabalho pós ter o meu filho, né? E aí, a gente percebe o quanto é necessário a gente cuidar da saúde mental das pessoas. Então, ao invés de cuidar de doenças, hoje eu quero trabalhar com promoção à saúde, com prevenção e trazer essa saúde aí, não só para os trabalhadores, mas para todos que estão ao meu redor. Meninas, vocês fiquem super à vontade também para perguntar. Eu vou pedir para você explicar de maneira bem simples, objetivo, o que é NR1, né? Para quem ainda não conhece. Tá, vamos lá. A NR1 ela é uma norma regulamentadora. Então, qualquer estabelecimento, não precisa ser só de saúde, qualquer estabelecimento, qualquer pessoa que tenha uma empresa, sendo o dono e mais uma vida, ele precisa implementar a NR1 dentro da sua empresa. A norma, ela vai visibilizar os riscos. Então, por exemplo, essa cadeira. Será que se eu ficar muito tempo sentado aqui, vai doer a minha coluna? Vai afetar o meu pescoço? Então, a gente fala muito. Vocês já devem ter ouvido falar sobre riscos químicos, físicos, ergonômicos, sobre acidente, né? Então, qual é o risco que o meu colaborador tem de vir da casa dele até o serviço? Isso é uma coisa que a empresa tem que se preocupar e que, se ele sofrer um acidente, a empresa cobre, né? Então, antigamente, a gente falava muito sobre isso. Mas não se falava nada sobre os riscos psicossociais. O que são riscos psicossociais? Toda a parte mental do nosso colaborador. Que hoje em dia, ninguém tá todo mundo muito próximo a isso, né? Na verdade, virou o jogo, né? Antigamente, a gente entrava lá no INSS, puxava no RH,
as fichas de afastamentos. E o que afastava os nossos colaboradores? Justamente isso, uma dor na cervical, uma dor na lombar, uma hérnia, ou então, se cortou. Dentro do ambiente hospitalar é muito comum, se perfurou. Mas será que agora é só isso? Reverteu essa situação e a gente está vendo muitos afastamentos por ansiedade, por depressão, por burnout, por exaustão mesmo, sabe? A pessoa, ela chega num limite onde ela desliga, né? Ela buga, ela para e não sai mais do lugar. E normalmente isso vem, o que antigamente falava assim, mas é aquele pior funcionário. Hoje a gente está vendo o melhor funcionário se afastar por problemas mentais, justamente porque ele tá ali se cobrando tanto que ele chega na exaustão e ele adoece. Você acredita que isso é uma mudança de comportamento, de visão? Porque isso sempre aconteceu. Sim. Porém, agora você acha que a forma de enxergar isso tá diferente? Na verdade, agora a gente tem reconhecimentos. Então, antigamente, nem CID a gente tinha para a parte de doenças mentais, né? Então, acho que a gente vem mudando um pouquinho dessa cultura. E aí, com isso, criou-se um CID. Então, as doenças mentais foram reconhecidas. Não é mais tido como frescura. Não, Sim. na verdade, é muito interessante isso. Porque vamos supor... tenho meia idade, vamos assim dizer, mas não faz tanto tempo assim. Quando eu entrei no banco, muitas pessoas se afastavam, né, por isso. E você vem desse meio... É comum isso acontecer. E no início da minha carreira, sangue no olho, tudo novo, eu tive dificuldades, já comentei sobre isso aqui, mas eu achava que só tinha esse tipo de doença isso é doença de rico. Só rico tem que se dar o luxo de ter um burnout. Porque quem precisa trabalhar, imagina. Pergunta se o pedreiro vai ter burnout. Você pensava Essa era dessa a minha maneira. ideia. Uhum. Até que você começa a ter um olhar um pouco mais maduro para as coisas e perceber que é isso. Justamente os melhores funcionários que estão lá se entregando. Na verdade, Sim. é isso, né? É uma autocobrança, né? É uma autocobrança. E às vezes não é só autocobrança, é uma cobrança mesmo Real. que vem. Porque quanto mais você entrega, então quer dizer que você consegue dar mais. E aí a empresa puxa mais. E aí eu comecei a entender ao longo do tempo que, pera um pouquinho, não é bem assim. Né? Então isso aconteceu com colegas, né? Banco é um meio bem comum, né, de acontecer isso, porque são metas inalcançáveis muitas vezes, né? Exato. Então a sobrecarga que esse funcionário recebe é absurda, né? E um dos principais fatores é, de fato, as metas inalcançáveis. O que leva esse desgaste, a essa exaustão, são essas metas que você fala, gente, é surreal. Você vai frustrando a pessoa, né? Você fala assim, olha, corre até ali. A pessoa consegue correr até ali. Agora dá a volta no mundo em meio-dia. Não dá. Mas você colocou aquela meta e a pessoa ela quer alcançar. E quem define essas metas? E depende do tipo de trabalho, né? A gente tem quantos programas? Vai ter o banco, vai ter o hospital, vai ter quem trabalha com vendas. Eu comecei a achar incrível isso, quando você falou agora das metas inalcançáveis, que a primeira vez que eu achei um absurdo foi que 100% da meta não era mais o requisitado, era 120%. Quando eu falei, mas escuta, então por que existe 100%? Se o que existe é 120%? Mais aumentando. Cada vez aumentando mais. Exato. Então, assim, você tinha sistemas complexos para mensurar esse tipo de coisa e tinha meta de tudo que é tipo de coisa. Não é só venda de produto, mas tinha de empréstimos, de investimento, de quantidade de clientes que se atendeu, não tinha onde você estivesse no banco, você não tinha uma métrica para aquele negócio que estava fazendo. E aí eu falei assim, mas como que pode 120 ser o gol? Gente, então por que é 100? Então não existe 100. Então 100 não é mais o total. A totalidade, né? Como assim? Né? Então aí tinha, porque não, tem que fazer 120, porque aí se você ficar com menos em algum item, que aí você... que carrega no outro, enfim, era um malabarismo de números, assim, inalcançáveis. E muitas vezes até não dava para entender qual era, o que querem, era tanta coisa, era tanto foco, que ele falava assim, não é possível focar em 50 coisas diferentes. E nesse ponto, você trabalha com duas coisas. A frustração, porque nem sempre você consegue o seu 100 ou 120, então você se frustra, você deu o seu melhor. Você chegou lá no 100, mas agora eles querem 120. Então, embora você tenha chego no que você acredita ser excelente, você não chegou no 120. Então, o profissional ele vai se frustrando. E isso vai trazendo um sentimento de incapacidade.
que a pessoa sai de lá derrotada. Isso tudo vai mexendo com o quê? Com a cabeça, com os sentimentos. Isso vai trazendo uma depressão, né? Aquele senso de incapacidade. E também a exaustão, porque você não para, né? Você fala assim, ai, peraí, eu consegui chegar no 100. Como que eu não vou chegar no 120? Vou trabalhar mais, vou fazer hora extra, vou me dedicar, vou me debruçar, vou vender um produto por puro interesse, mas para eu conseguir chegar no meu 120. E aí você vai se perdendo, você vai se descaracterizando. E quando isso acontece, você adoece. Porque você deixou de ser você para ser o seu trabalho, né? Eu quero que vocês entrem também, porque eu tô aqui muito reflexiva, tá? Porque eu já tive um burnout também, mas eu acho que eu sou a pessoa que mais me cobrava. Pode ser. Tá, enfim. Mas eu vou trazer para vocês. E a gente tá falando de uma regulamentação, né? Você quer trazer ou a tua dúvida? Olha, vou te falar. Eu também tô bem reflexiva em relação a isso, porque antes a NR1 se identificava como uma questão física e hoje ela deixou de ser tão física para ser mental também. E nessa questão do mental, do burnout, da frustração, o que você acha que hoje em dia, com o advento das telas, redes sociais, a pessoa ela não está mais apta a desenvolver transtornos mentais por causa do nosso estilo de vida hoje? Você acha que não tem uma influência A gente não direta? desliga mais, né? Não tem mais uma pausa. Antigamente, você saía do teu trabalho, você batia o teu ponto, você bateu o teu ponto só no dia seguinte. Hoje você vai para casa, tem grupo de WhatsApp. Então, mas a galera que ficou, se alguém lembrou de alguma coisa, é o WhatsApp. Tem gente que manda a programação do dia seguinte no grupo do WhatsApp. E não importa a hora, não né? Não importa 9, a hora. 10, então, 11. você fica no WhatsApp. Aí, dependendo do que você tá fazendo dentro do teu trabalho, você tá no Instagram, no ChatGPT, tá buscando informação para você fazer no dia seguinte. Então, não tem mais pausa, né? E eu falo que a gente tá deixando de fazer coisas que são importantes para o CPF e focando somente no CNPJ. Não dá para ser assim, porque a gente não sustenta isso, né? E quem disse que para ser o melhor funcionário você tem que dar a tua vida inteira? Porque você dando a sua vida inteira, você não vai ser o melhor funcionário, você vai adoecer e você vai ser substituído. Isso é fato. Com certeza. Isso é fato. E assim, Acho que saber lidar com isso, acho que é... Aí que tá o segredo. Mas como, né? Como? E aí, bacana agora ter essa nova norma, porque as empresas, elas não vão mais ter que fazer... Entendam isso, as pessoas estão confundindo muito. Vou fazer um PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, Tá. e vou fazer o GRO, que é o Gerenciamento de Risco, coloco lá um papelzinho, quando o fiscal passar, eu falo, me readequei. Gabi, explica pra gente, porque como a gente tá na internet também, talvez muitas pessoas não saibam a diferença De eu um não e sabia. outro. Tá. Quando Vamos eu fui lá. pesquisar, eu O entendi. GRO, o Gerenciamento de Risco Ocupacional, é o que eu faço quando eu identifico o risco dentro da minha empresa. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, eu vou ter um engenheiro do trabalho, um segurança do trabalho que vai na minha empresa e que vai olhar a empresa como um todo. Então, ele vai falar para mim, olha, Gabriela, você tem riscos ergonômicos, você tem riscos de fato psicossociais, você tem riscos químicos, então alguém pode se queimar, pode ter uma queimadura, pode afetar a parte respiratória. E aí, ele me apresenta tudo isso. O GRO, o gerenciamento, não é um papel, ele é a execução e é onde eu entro, né? Onde é a minha atuação. Então, eu vou dentro dessa empresa e eu vou fazer ações para promover a segurança daquele funcionário. Inclusive, para a parte de riscos psicossociais, que é o que está entrando agora. Então, não adianta a empresa se readequar no papel, mas ela não fazer ações... Em ação. Isso, perfeito. Então, a empresa vai ter que ter um especialista em NR1 para prestar um serviço mensal, onde ele vai atuar com palestras, com workshops, a galera tá com muita dor no pescoço. Será que se eu trouxer aí uma quick massage por mês, vai ajudar? Vai, então vamos trazer isso. Mas sabe o que me vem na cabeça? E desculpa, porque é número, né? Na minha cabeça vem número. Isso faz muito sentido quando você fala de empresas grandes, né? Então, eu trabalhei num banco gigantesco, então isso faz muito sentido. E eu entendo que é uma responsabilidade que a empresa precisa ter, ok. Porque tem um investimento, né? Exato. É um custo para esse tipo de laudo e para esse tipo, né? Então, alguém olhar os riscos da sua empresa é um custo. Alguém apresentar uma solução e acompanhar isso é outro custo.
Então, para uma empresa que tem 100 funcionários, 200 mil, 5 mil, isso se dilui, né? Porque você tem uma pessoa que vai cuidar. Agora, quando você começou a falar com a gente, você falou assim, a empresa que tem um funcionário. Isso, para mim, só me remete, e que todas as decisões que têm acontecido no nosso país, infelizmente, caem nessa galera que é quem mais emprega, que é o pequeno empresário, né? Então, como você enxerga esse tipo de solução para alguém que tem um funcionário, 2 funcionários, a quitanda da esquina? Ótimo. Essa é a minha preocupação. Não, e E até a nós mesmos, né? Essa era a pergunta que eu mais É. queria ouvir, porque a gente é forçado a pensar. Tudo bem, você vai gastar mais. Vamos fazer uma balança aí. Imagina que você tem 2 funcionários, certo? E aí você vai falar assim pra mim, ai, Gabi, mas fazer o PGR, o GRO, colocar uma massagem, colocar aí uma palestra mensal, eu vou gastar muito. Tá, vamos supor que você gaste 5 mil, vai. Vamos dar um valor fictício. Você gaste 5 mil com isso. Quanto que você vai gastar? Você só tem 2 funcionários. Quanto que você vai gastar se esses teus 2 funcionários tiverem um burnout e afastarem? Você vai gastar com INSS, você vai gastar com uma nova contratação, porque você vai ter que substituí-los enquanto eles estão afastados. Você vai gastar com treinamento. Então, qual que é o custo-benefício? As pessoas, elas não percebem. Uma dúvida, daí se entra, por exemplo, a funcionária sendo home office, não estando ali, né, no escritório, no consultório, ou sendo um terceirizado. E aí, como que faz a gestão disso? Então, aí são coisas diferentes. Se a gente está falando de terceirizado, você vai cobrar da tua terceirizada o documento e o que ela vai fazer de ação com o funcionário. Porque entenda que você não está contratando a pessoa, você está contratando o serviço. Então, verdade. você não está me contratando, Gabriela, você está contratando o serviço que a Gabriela presta da empresa terceirizada. Então, a empresa terceirizada vai ter que te trazer o documento e falar, olha, dentro da minha empresa, eu tenho o PGR feito no papel e eu aplico o GRO mensalmente, anualmente, enfim, eles têm total PES, eles têm uma série de benefícios. O que eu vejo as empresas hoje fazendo é, de fato, o uso do Total PES. E ele é um que benefício. Ele é ótimo, até porque ele é um benefício não só de exercício, mas de psicólogos. Então, Sim. Você tem acesso ao Total PES, você tem acesso ali à terapia que não implica no check-ins, né? Então, você tem um acesso livre em relação a isso. E outras coisas ali que você também pode usufruir. Eu acho isso sensacional. Sim, e isso é um uma baixo alternativa. custo. É uma alternativa, mas a gente não pode deixar de fomentar. Porque é muito fácil você dar um cartãozinho Total PES, onde você tem o exercício, o terapeuta, tá tudo ali na mão dele. Um desconto no iFood, Ana. Você fomenta? Ou vai ser só um cartão que ele vai guardar na carteira, numa bolsa que ele não usa, e ele não vai utilizar? Mas aí também tem que fomentar. Você tem que fomentar. E aí entra a ação... É mais um filho, gata. Aí entra a É um ação filho mensal. grande. De você unir essa equipe, Entendi. de você fazer esse E eu entrosamento. vejo empresas que fazem gamificação relacionado a isso. Sim. Então tem que ser assim. Então Você nós tem que temos aqui estimular. 10 pessoas. Vamos supor, a gente está aqui em 10 pessoas juntando a equipe todo mundo. Aí você dá todo esse acesso pra gente. Só que agora, em relação a treino, todo mundo vai dar um valor X. E aí quem ganhar, ganha bolada para fomentar que as pessoas de fato façam o exercício. Ai, que olha, eu já ia me sentir mais ativas. pressionada. Entendeu? Jura? É mais uma coisa pra eu me pressionar. Sei lá, eu acho Gente, que é eu acho difícil. que é tem diferente como as pessoas se comportam em relação a Sim. isso. E por isso você precisa ter esse momento acolhimento. Você precisa ter esse momento de entrosamento, onde você pega o teu funcionário e você vai entender o que está acontecendo. Por que ele tem o cartão do Total PES e ele não utiliza? Por que todo dia ele come uma coxinha, sendo que ele ganha um ticket e ele poderia comer uma alimentação? O dono da empresa tem que fazer isso? Não, Eu aí, tô me questionando exatamente isso. Obrigada, Thaís. Se você tem uma empresa onde você tem 2 colaboradores,
faz mais sentido que o dono da empresa faça isso. Se a gente está falando de uma empresa com 20 colaboradores ou mais, essa empresa provavelmente tem um RH, um departamento pessoal. E aí é esses setores tudo bem. que vão Mas cuidar. é por isso pra pequena empresa. eu acho que pra mim a discrepância Mas aí você vai contratar a mim. Ela vem com a solução pronta. Você vai me contratar. Porque imagina, você está terceirizando, contratando uma pessoa para prestar um serviço e você ainda tem que tomar conta se ela está indo para academia, comendo direito. Não, então, Na verdade, eu também assim, eu fico pensando, e se tá tudo bem na sua empresa? Vamos supor. se tá tudo bem, você vai fazer o PGR, vai ficar legalmente ali no papel normalizada e você vai ficar sempre atenta e vai promover ações. Pelo menos uma ação por mês você tem que ter. Gente, é um filho. Jesus, É um eu acho filho. que eu vou começar a trabalhar sozinha de novo. É um filho. Não, e ainda um tem filho. o PS da pessoa que trabalha sozinha, digo eu. Eu, pessoa que sou workaholic, não paro de trabalhar, na minha cabeça não para em nenhum momento. E aí, eu tô tendo que encontrar drasticamente alternativas para eu não sofrer e ter um burnout. É isso. Porque para eu chegar nele é assim. Porque eu não desligo. E é o pior, Então, porque é o se pior. você é sozinha, se você bugar, como que Acontece o faz? quê? Ela liga pra mim. Exatamente. Ela liga, ela fala, amiga, vamos andar na praia, vamos passear de Porque bike. eu acho que é o mais difícil ainda, Claro que entendeu? é. Porque não tem ninguém, né? Óbvio, Pra eu tenho dividir. terceiros que me auxiliam. Mas eu sou o pilar principal e o único da minha empresa. Então, se eu não tô bem, e aí comecei a ter... Hoje eu só entro no WhatsApp para responder mensagem profissional a partir das 10 da manhã. Porque antes de tudo isso, eu estou fazendo as minhas coisas, eu estou fazendo as coisas Regras, da Tainara. né, Tainara? E assim, está sendo meu inegociável. Que Eu por também muito tô nessa. tempo não foi. Eu abri o olho, eu vi a mensagem no telefone, 7 da Desesperadamente. manhã, pra- eu respondia. Eu tinha cliente que me chamava 10 da noite no domingo, eu respondia. Tive que reeducar, tive É que isso. educar o meu cliente, porque E só isso é eu o certo. sofria. Sim, Isso é o certo. Sim. E Gabi, sabe que agora, por exemplo, eu como cirurgiã dentista, vários amigos meus trabalham no CPF como pessoa física. Nem todos têm CNPJ. Aham. E agora, a partir de julho desse ano, todo cirurgião dentista vai ser obrigado a ter um CNPJ. E aí, mesmo você tendo os funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, vai ter que se adequar a essa A norma. NR1, sim. Todos. Todos. Porque Sem todos exceção. não serão mais pessoa física, a partir do momento que você tem a empresa, que ele seja seu funcionário, seu colaborador, É isso. você vai ter Você que vai ter promover, se adequar e Mas, promover gente, alguma ação. Quando a gente fala assim, eu não sei se eu defendo muito a bandeira da NR1, porque além de eu ser Não, mas especialista... você tem que defender. né, A gente não tá indo além contra. de eu A ser gente só... especialista, eu sou enfermeira e eu tenho Sim. esse olhar da saúde. Exato. A gente não pode olhar a NR1 só como esse peso, né? Ai, meu Deus, é mais um filho, é mais não sei o quê, é só cobrança. Gente, nós estamos falando de pessoas. E que bom que a gente pode oferecer qualidade de vida Sim. para as outras pessoas, né? Pensa assim, como que eu cobro de você que você dê uma alta performance para mim dentro da minha empresa, que é algo que vai me beneficiar, mas eu não me preocupo contigo enquanto pessoa. Eu não me preocupo com ela dentro da casa dela, se ela tá bem com a família dela. Por que ela chega aqui todo dia mal-humorada? Por que ela chega aqui todo dia e ela tá ali inquieta até a hora do almoço? Será que ela tomou café? Será que ela tinha condição de tomar café? Tem empresas hoje que colocam frutas para os funcionários. E teve uma melhora, porque a pessoa não tinha condição de tomar um café da manhã em casa. Então ela chega, ela come... A comida, ela melhora o nosso humor, né? Ela altera o nosso humor. Então, são coisas pequenas que você começa a fazer e que, de fato, você leva qualidade de vida para alguém e que eu acredito que, óbvio, a gente precisa ver números, mas a gente precisa ver também qual é a qualidade daquela pessoa que nos cerca. Então, se ela tá bem, fisicamente... Antigamente, a gente falava assim, o que é saúde? A saúde é estar bem, não ter nenhuma doença. Ausência de doença. A ausência de doença. Não é mais isso. Né? Hoje a gente precisa estar num equilíbrio. Hoje a gente precisa não ter doença, mas a gente precisa estar bem emocionalmente também. Porque o teu emocional te adoece. Então as coisas hoje, elas estão ali, interligadas. Muito mais que o físico, né? Sim, muito Eu- mais que o físico. A gente chegou no finalzinho aqui do primeiro bloco, acho que tem muita coisa ainda pra gente saber. E eu tô entendendo que é uma mudança de comportamento. Cultural. Cultural, né? Cultural. De comportamento e de cultura também. A gente vai pra um break e a gente já volta com mais Tricotar.
Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com o Tricotá, hoje falando sobre saúde mental e atualização. Posso falar que é uma atualização, Gabi, Sim, da sim. NR1? Com certeza. E saímos aqui para o intervalo e no intervalo muitas dúvidas aqui. E Thaís, você trouxe uma dúvida da questão do trabalho remoto. Exato. Pós-pandemia, muitas pessoas estão trabalhando online, prestadores de serviço. Eu mesmo tenho a minha secretária, que ela não fica dentro da sala do consultório. Ela trabalha remotamente da casa dela, ela faz o horário, ela tem que me entregar confirmação dos pacientes, um bom atendimento, mas não existe um horário fixo, estipulado, nem nada. Como é que fica em relação a isso? Tá. Antes de eu te responder isso, eu quero só fazer um pequeno adendo. É muito engraçado. Não sei se engraçado seria a palavra, mas quando a gente entrou na pandemia, as pessoas ficaram em casa, né? Então a gente transferiu todo o trabalho para casa. E acreditaram que isso ia ter uma melhora absurda, tanto de rendimento quanto de socialização, porque, nossa, agora a pessoa está em casa. Então ela não tem mais o risco do acidente de sair da casa dela até chegar na empresa, ela não tem mais o risco ergonômico, porque aquela cadeira do escritório era ruim, então agora ela está na cadeira da casa dela, ela gosta. E aí foi quando começou, de fato, a aparecer os riscos psicossociais. Olha Porque só. pessoas precisam De pessoas. de pessoas. E quando a gente isola essa pessoa e quando a gente coloca ela no remoto, cai muito naquilo que a gente estava falando. Se você não se policia, é das 7 da manhã às 7 da manhã você no WhatsApp Sim. respondendo. E às você vezes achando mandando- que não tá trabalhando, né? Isso. Quantas vezes a gente trabalha o dia inteiro em casa e fala assim, ai, no escritório eu rendi mais. Mas você trabalhou o dia inteiro. Então, o que aconteceu? Então, você não rendeu em casa, você não rendeu no teu trabalho, você não fez nada pra ti, e aí isso preocupa. E aí foi aí que disparou os riscos psicossociais. Para a pessoa trabalhar em casa, ela tem que ser bem disciplinada. Eu tenho que ter o Sim. perfil. Tem que Tem ter que E é perfil. muito de perfil, E né? tem gente que não tem um espaço dentro de casa para trabalhar. Não Quem tem um tem. filho pequeno, dificulta. Eu acho que, falando assim nessa questão de trabalho remoto, trabalho em empresa, um modelo híbrido Sim. seria o que mais favorecia. Sim, favoreceria. mas voltando à tua pergunta, você tem essa funcionária, então é você e mais uma vida, então você já tem que se readequar à NR1, você vai ter que fazer o teu PGRO, então o teu Programa de Gerenciamento de Risco, e aí a gente vai pensar em 2 momentos, tá? O momento que você atende dentro do teu consultório, então um risco aí de uma perfuração, tô falando por cima, tá? Mas como eu sei que tem agulha, que tem alguns instrumentos, um risco de perfuração para você mesma, então um risco de acidente, um risco biológico. E aí a gente vai pensar nela em outro cenário. Um risco ergonômico, qual é a condição que ela trabalha? Ela tem uma bancada alta o suficiente para que a coluna dela não seja afetada? Quantas horas de trabalho ela tem? Né, que ela cumpre para ti. E aí, é isso que a gente vai se readequando. Então, se ela tem, de repente, uma agenda flexível, onde ela tem um horário que ela pode fazer algo para si, isso já é uma readequação à NR1. Então, as Já pessoas, tá elas... adequada, fica Sim, calma. as pessoas, elas precisam entender que a gente já fornece muita coisa. Só que a gente fornece e muitas vezes a gente não acha que aquilo é o acolhimento. E é. Né? Então, assim, ela ter uma flexibilidade no horário para, de repente, ela sair e levar o filho na escola,
Isso é uma readequação à NR1, isso é uma humanização, né? Então, o que a gente leva para cuidar da saúde mental? Ah, mas olha, toda segunda ela entra um pouco mais tarde porque eu priorizo que ela faça meditação, não sei aonde que ela gosta. Isso é uma priorização. Então, você não precisa de grandes coisas, você não precisa dar uma palestra para ela, mas você pode chamar ela, você é da área da saúde, você tem conhecimento, então você pode chamar ela para um bate-papo. E esse bate-papo é uma readequação à NR1. Você ouvir uma pessoa é uma readequação ao NR1. Então, é o que a gente estava falando, as grandes empresas, claro, a gente vai ter que ter ações mais contundentes, mas as pequenas empresas, microações que a gente tem, a gente já está acolhendo esse colaborador e a gente já está ofertando saúde para ele. Isso aí é um olhar bem mais humanizado, perto de tudo que a gente está vendo. Porque colocam algo que para o empresário, para o empreendedor, que às vezes é aquela população achatada, massacrada, principalmente o menor, né, o pequeno. E aí você tem um olhar de mais cuidado e acolhimento frente a algo que está colocando medo. Colocando medo, receio nas pessoas, trazer isso com um olhar mais cuidadoso, mais humano, de acolhimento também para o empreendedor, já muda de figura. Sim. Gente, não é para as pessoas se sentirem coagidas, né? Ninguém tá entrando ali para te coagir e falar, você é desumano, você não faz, você faz. Calma, né? É olhar para o teu colaborador como uma pessoa, como você gostaria de ser tratado. Então, como que você gostaria de ser tratado dentro da sua empresa? Ah, olha, Gabriela, eu gostaria de ter uma água fresquinha para eu tomar, um café. Então, faz isso. Qual o custo disso? Será que não é um custo muito mínimo para uma coisa muito grandiosa que a gente vai receber de volta? Você trazendo isso, e a gente falou a questão de comportamento e cultura, eu acho que é muito mais isso do que de ações gigantescas. Eu fui ao mim. E porque, sem querer te cortar, mas porque nós também, talvez, vivenciamos uma outra realidade completamente diferente dessa humanizada de hoje, né? Ó, eu fui a uma empresa e eles não tinham muito capital para investir. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma enquete do que os funcionários gostariam. E aí, eles gostariam, por exemplo, de folgar no seu aniversário. Isso gera custo? Não gera. Gera, no máximo, uma readequação de agenda ali para um cobrir o outro naquele dia de ausência. Então, sim, são coisas mínimas que nem sempre vai te trazer um custo financeiro, mas que te traz qualidade de vida. Esse cara não vai estar mais feliz? Vai falar, gente, eu vou folgar no meu aniversário. E ainda, eu acho mais humanizado ainda você perguntar para a pessoa. Sim. Fulana, o que você gostaria? Eu acho que de tudo que ela falou, acho que foi essa a parte mais importante. Porque, que nem você falou, às vezes as empresas ficam com aquele monte de coisas absurdas que ia falar, meu... Às vezes a pessoa fala, olha, eu gostaria de realmente, às quartas-feiras, sair um pouco mais cedo porque eu tenho a aula de tênis. E pra outra vai ser, não, eu quero folgar no meu aniversário. E você consegue flexibilizar eu quero meia horinha a mais pro meu almoço, que só é 1 hora, eu quero que seja 1h30. É isso. É isso, é mais fácil adequar personalizado ao que a pessoa realmente Ainda necessita. mais, isso eu tô trazendo pra micro, né? Não dá pra gente fazer isso numa empresa com 100 funcionários. Sim. Cada um quer uma coisa. Mas como a preocupação eu percebi que é a microempresa, isso a gente consegue fazer. Né? E a gente consegue trazer qualidade, a gente consegue trazer satisfação. E assim, é o que eu sempre falo. Quanto você gasta, tanto de tempo quanto de dinheiro, para treinar um colaborador novo? Para treinar uma pessoa para ficar no lugar daquela que pediu demissão, para ficar no lugar daquela que se afastou. Isso é custo, é um absurdo. Manter um funcionário no INSS hoje é um absurdo de custo. Né? Então, será que não compensa a gente usar bem menos dessa verba, mas para ofertar qualidade? Porque eu estou visando a satisfação do meu funcionário, eu estou visando a qualidade de vida do meu funcionário, estou visando aquilo que ele me entrega com muito mais potência, porque, se eu estou num trabalho que eu sou vista, eu vou feliz, né? Eu entrego mais. E aí, essa entrega, ela é mais genuína, não é aquela entrega de, ai meu Deus, que saco, vou ter que fazer de novo. A gente estava falando do empresário, do proprietário, agora eu queria um pouquinho para o lado do colaborador. Como é que isso vai funcionar na prática? A questão de fiscalização, se a pessoa que está assistindo, ela trabalha numa empresa, como que ela pode, de repente, porque eu não sei se todas as empresas já estão adequadas a isso, e às vezes até
cientes que dessa Acredito que ciente sim, tá, Van? Tá. Porque é um assunto que tem sido muito falado, abordado em vários canais. Então, ciente, eu acredito que sim. Até porque não é uma coisa que surgiu agora. Essa norma, ela foi readequada em 2024. Tá. Então, ela vem desde 2024 rolando. E aí, as pessoas não estavam se readequando. Então, bateu-se o martelo que a partir de 26 de maio tem que se readequar, ou a pessoa vai receber uma multa, uma notificação, e ela vai ter que se readequar ou se readequar. E de onde vem essa multa? Essa multa vem da fiscalização de cada órgão. Ok. Então, cada órgão, né, tem aí o seu sistema que rege e vai ter essa fiscalização de forma individual. Eu não sei te dizer ao certo o que é de cada área. Tá, não, eu tô vai pensando aqui na prática, né? Sim. Como é que vai funcionar? Se alguém trabalha em alguma empresa que ainda não está, Isso pode... como que ele pode solicitar? Ela pode sabe? denunciar, né? Então, vai ter um canal para aí denunciar. o colaborador O colaborador, ele pode denunciar. E aí, o que a gente espera, né? É que ele fale dentro da própria empresa. Se o colaborador trouxer isso para dentro da própria empresa, olha que legal, né? Ele pode ser, inclusive, porque você pode montar equipes também, né? Então, você pode montar equipes piloto para ajudar outros colaboradores. Então, mas sabe o que a gente vê, infelizmente, falando agora um pouco dos colaboradores? Eles querem coisas. Quando a gente fala, então, vai ter uma palestra. É muito comum não participar. a gente ouvir assim, ai, que saco. Nossa, vou ter que parar de trabalhar porque vai ter uma palestra. Ai, que saco. Só que é cultural. Então, você vai lá o primeiro dia da palestra, não tem tanta adesão. Ou se tem adesão porque é obrigatório, você vê uma cara feia ou outra. Só que também não é. Você tem que ir buscando meios para não ficar uma coisa maçante e chata. A gente sabe que existem palestras e palestras. Existem certeza. Palestras que agregam e que fazem realmente sentido. E tem palestras que são pessoas que falam coisas aleatórias. No e caso que a de gente... empresas maiores, acho que também tem a ver com o que o funcionário consegue ligar de palavra com realidade, com atitude. Sim. Porque também não adianta chamarem para uma palestra e fica uma coisa assim, uma ideologia linda sobre o que deveria Que na acontecer. prática- E aí você vê que na congruência prática, zero, saindo dali, sim. ele vai levar uma outra reunião com o chefe dele, que ele vai ser arrasado. Não vai adiantar nada aquela parte de saúde mental, que ele não Desmotiva. vê a prática, né? Eu acho que isso também desmotiva demais quem tá do outro lado. Sem dúvida. Então, eu acho que é isso. O colaborador, ele precisa também estar aberto para receber. Aí é um jogo de mão dupla. Sim. É o empregador que tem que fazer visando qualidade de vida do seu empregado, né? Visando, de fato, a melhora, essa mudança cultural. E o empregado que precisa aceitar de bom grado e também colaborar, né? Olha, eu gostaria, Thaís, de repente eu gostaria de folgar toda sexta-feira ou sair meia hora antes. Dá? Não, olha, folgar não dá, porque eu preciso de você, mas dá para sair meia hora. Essa conversa, né, essa troca, traz verdade e traz de fato a NR1. E eu acho que até pode trazer uma. Como é que eu vou explicar? Porque existem funcionários e funcionários. Sim. Né? Então, a partir do momento que você também oferece uma qualidade melhor de trabalho, na outra mão talvez venha também uma expectativa de uma entrega tão cuidadosa quanto. Né? Então, acho que isso também acaba sendo uma via de mão dupla. Né? Sim, então, É você o que fala a assim, gente quer acreditar também, né? eu acho que até no lado de um funcionário, de um empresário, isso vai vir naturalmente, porque o cara tá tendo mais custo ou ele tá tendo mais trabalho, no final das contas, certo? Então ele tá se dedicando mais à parte de pessoal dele. E aí, então, de repente, quando ele vier um funcionário meia boca, Ele vai trocar. ele vai trocar esse cara. Ele vai falar, pô, isso aqui não tá... Ele vai trocar. Não tá... Pô, olha o tanto de esforço que eu tenho aqui. Um reconhecimento, Eu tô- né? O eu tô muito funcionário também tem que reflexiva. entregar Mas eu um acho- reconhecimento. Eu também tô jogando ideias aqui do que eu acho e eu que acho, deve vir, eu acho sabe? que é isso. Eu acho que isso, por mais que no primeiro momento, aquilo que a gente pensou, poxa, mas o comportamento das pessoas é diferente, alguns podem aproveitar isso ou não, mas eu acho que isso vai gerar uma mudança de cultura também na empresa, que, sei lá, daqui 1 mês, 2 meses, os próprios funcionários vão começar a se adequar a essa
realidade. isso. Fala, pô, se o meu chefe tá me proporcionando isso, eu quero dar mais, eu vou ser melhor, eu vou produzir E eu mais. acredito que a pessoa que não se encaixar, ela sai. Ela não fica. Porque vai como se começar a fosse repelir. um filtro natural. Mas É quando eu digo filtro. da mudança de comportamento, tanto a gente fala também da questão não só de saúde mental, né, no trabalho, mas eu acho que na vida hoje. Hoje a gente tem uma preocupação muito... É claro que a gente está falando dessa norma, dessa adequação, mas eu acho que hoje o mundo busca por isso, por uma qualidade de vida melhor, uma saúde mental. A questão... Thaís, você vem da área da saúde, né? Sim. Então, por muito tempo a gente falava de médico para ir atrás de doenças. Hoje é para melhorar a minha qualidade de vida. Então, eu acho que tá meio que tudo alinhado, né? E não tem como não dar certo, né? Não deixa de ser uma prevenção, né? Ter um olhar de prevenção, de cuidado e uma preventivo promoção à saúde também, né? evitar Tô que lá levando na saúde frente- para eles. E acho também até um ponto que você trouxe sobre a rede social, que eu achei muito pertinente, que ela acabou levando para a rede social na parte de trabalho, mas eu acho que eu entendi que a sua pergunta tinha mais a ver assim, será que não tem mais risco? Porque hoje em dia a gente está mais conectado, Sim. ponto. Não mais só com relação a Sim. empresas. Eu acho que pelo menos o empresário, ele também lava um pouco as mãos nesse sentido. Tipo assim, cara, se essa pessoa tiver um burnout, uma depressão, alguma coisa, eu fiz o que eu podia. A minha parte eu A minha fiz. parte A minha eu parte fiz. Eu Porque a gente ajudei. sabe que tem outras coisas que levam a essas inclinações, a esses problemas que não necessariamente tem só a ver com o trabalho, né? Às vezes a pessoa não tá bem com ela mesma. Sim. E essa parte de rede social, eu acho que tem muito a ver com isso. A muito. rede social, se a pessoa não tem um cuidado, é uma comparação. Uma autorregulação, eu diria. Ela está se comparando o tempo todo com isso, com aquilo, porque é aquilo que a gente fala, ninguém coloca na rede social, poucos colocam, né? Tristeza, as pedras no caminho, os Eu falo, todo mundo é rico, tropeços, feliz, magro, Não é? maravilhoso. Viaja o incrível, mundo. viaja E é o sempre mundo, fácil. Sempre fácil. E a É gente isso mesmo. trazer um outro ponto aqui para a gente finalizar, a questão da liderança, né? Por muito tempo a gente também acho que lidou, né, com líderes que são extremamente despreparados mesmo, de cobrança. Você acha que isso também vai mudar o perfil Não de cabe liderança? mais, né? Não cabe você ter um líder. Isso nem é líder, né? Que liderança é essa? Que é carrasca, que é punitiva? Isso Eu é falo chefe. isso porque eu vim Isso da é dança, chefe, gente. né? E a Que minha, isso? eu vim na Isso é dança, isso chefe. mudou completamente, né? Os professores de dança antigamente eram extremamente rígidos, passando do ponto. Mas Mudou. existe uma comparação entre o chefe e o E líder. o líder, sim. Né? O chefe é faça, o líder é vamos O fazer líder, ele juntos. promove, ele incentiva, É isso. ele quer ter a gente Mas isso aí com a eu acho que é um mesma- buraco bem mais embaixo. É um buraco, Mas Porque ainda tem, né? Mas A você gente vai sabe encontrar. que é bacana isso? Porque agora, quando você adequa a NR1, você tem um olhar para tudo. Então, não é achar culpados, tá? Sim. A gente não vai entrar dentro da empresa para achar culpados. Mas a gente vai identificar qual é o ponto sensível daquela empresa. E que bom, e que ótimo, E por né? que tem os cinco colaboradores com um líder e esses 5 tão desgostosos? Como que é a atuação desse líder? É porque o líder, geralmente, empresas grandes, eles ganham ali cargos de liderança por resultado, não por serem líderes. Sim, mas muitas vezes no comportamento ninguém sabe É isso, como que é ele isso. lida. Então aí você entende que eu falo que o buraco é mais embaixo? Porque Sim. começa a mudar, então como que esse cara chegou a ser líder? Ele foi preparado para ser líder? Mas aí, Né? se eu começo a mudar a cultura Isso, daquilo que eu é. quero ofertar, esse líder não cabe mais dentro da minha empresa. Eu acho que ele devia, não é que ele não cabe, eu acho que ele devia ser preparado para caber. Porque ele só jogou a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Para eu ser promovido, eu preciso vender X, ou eu preciso performar 120%, 150%. Não Então ele importa- entrou na não regra do jogo. importa quantas Aí vem pessoas alguém lá vão e ficar fala: ai, doentes." querido, agora eu você tava- não é um bom líder. Fala, pera um pouquinho, mas ninguém nunca me ensinou a ser um bom líder. Eu tava indo pra outra vertente. Eu tava falando mais daquela questão de assédio. Mas porque a gente até sabe que disso, tem. mas isso, até disso que eu tô lógico, falando. tem- porque tem o cara muito não foi nem assédio. preparado. Ele nem sabe, porque ele cresceu assim. Ele foi liderado assim. Então, nesse momento de transição, é o cuidado de não ter mocinho e bandido. Porque sim. o cara que é o bandido hoje, ele foi o mocinho de antes. E ele foi ensinado assim. E então, foi se quem tá performou e mudando, quem deu se resultados. tá mudando, então vamos lá, então vamos sentar com esse líder e falar, olha, então é o seguinte, agora, para você continuar aqui,
o resultado não é mais suficiente. Você tem o resultado e uma liderança assim. Eu acho que isso também vai ser muito impactante em grandes empresas, né? A gente tá falando de grandes empresas agora. E por isso que eu acho que o buraco vai ser muito mais embaixo. Senão é apontar culpado. É só falar, então, ó, 5 aqui não estão felizes. Por quê? Porque o líder... então tchau, líder. Entendeu? Então eu acho que tem... É um tema que a gente... Eu tô muito advogada do diabo hoje, eu tô maléfica. Eu acho que existe uma outra questão do buraco também um pouco mais embaixo, mas eu não sei nem se a gente vai conseguir falar sobre isso. Sobre a fragilidade emocional que as pessoas têm hoje em dia. Sim. Bom, Aí também tem... Muito não vem acho... do trabalho, né? Muito vem da pessoa, da carga que ela traz da vida dela. Eu acho que a Gabi vai ter que voltar, vai ter que fazer um quadro de atualizações. Mas, Gabi, pra gente finalizar, hoje o teu trabalho como especialista, né? Como que as pessoas podem ou te contratar? Como que você pode ajudar essas empresas nessa regulamentação? Certo. Tem a minha rede social. Que tá aparecendo aqui também, aparecendo. Vai aparecer. Certo. Aí, dentro da minha rede social, tem o contato do meu WhatsApp. Vocês entram em contato comigo, fala diretamente comigo mesmo. Não é IA? Não é IA, sou eu. Não tem problema. Vocês vão me chamar dentro de um horário aí comercial pra eu ter vida. Sem ser 10 horas Sem ser 10 horas da... por favor. Isso. E aí, eu vou entrar em contato, vou marcar uma visita, eu vou dentro da empresa, vou fazer a avaliação, vou fazer parceria com as empresas para fazer o PGR, né, que tem que ser uma empresa com engenheiro de segurança e segurança do trabalho. Se a empresa não tiver, a gente faz essa parceria. Se a empresa já tiver, eu entro em contato pra gente fazer a readequação. E aí eu entro com o plano de ação. Então aí eu vou trazer a parte humanizada pra dentro da empresa e aí vou acompanhando mensalmente dentro do contrato que a gente fechar. Muito legal. Obrigada, meninas. Eu vou ter que encerrar. Thaís, obrigada pela presença. Foi ótimo, muito esclarecedor, porque... eu tô escutando isso de todos os lados e não sabia, não tinha uma definição com um olhar tão humano de tanto acolhimento. Obrigada, Tainara. Obrigada, Van, obrigada. Obrigada. E falo a mesma coisa que a Thaís, o melhor de tudo, acredito que é olhar para o lado humanizado mesmo da coisa e salvar as pessoas que de fato sofrem com isso, né? Thaísa, obrigada pela presença. Eu que agradeço, também. Gabi. Que missão a sua, viu? E desculpa, viu? Você é advogada do diabo aqui. Imagina, é importante isso. Obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho, acho que mais do que necessário e informativo. Pode deixar o seu recado final. Eu que agradeço. Eu espero mesmo que as pessoas entendam que a NR1 não é só uma norma, não é só um papel, não é essa função que a gente quer. A gente quer que as pessoas olhem para as pessoas. Traga amor, traga qualidade de vida, traga saúde, para que aí, então, reflita na sua empresa. É isso. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo pra você e até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos dar um tchau lá na câmera.